Gravando mais um vídeo aqui pro meu canal, me chamo Caio S, professor de medicina, e sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje você vai aprender a como estudar durante o ciclo básico, e esse vídeo é muito importante. Por quê? Inclusive, é a segunda vez que eu gravo ele, tá? Se você aqui acompanha meu canal, já tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, só que ele tá muito antigo, né? Microfone antigo, câmera antiga, enfim, resolvi regravar ele. Mas esse vídeo é muito importante. E por quê? Porque o ciclo básico ele tem um problemão, né? Qual que é o problemão do ciclo básico? A gente costuma desprezar ele. E como eu falo eu falo a gente estudante de medicina, tá? Quem já ouviu aquela frase, né? Quem nunca ouviu aquela frase? Ah, não, né? Medicina mesmo, você começa aprendendo o ciclo clínico, né? O ciclo básico não tem nada de importante, não. Pode, sim, leva na coxa, né? Porque não tem nada de medicina, não tem nada de prática, é só bioquímica, nem serve pra nada. E essa frase carrega um problemão. Esse pensamento carrega um problemão. Por quê? Porque alunos que seguem isso geralmente têm um ciclo clínico ruim, um internato ruim. Por quê? Porque o ciclo básico é a base da faculdade de medicina. Então você, calouro, né, que acabou de entrar no vídeo, entenda, né? O primeiro passo para estudar, para aprender a estudar, é entender a importância. O ciclo básico é o alicerce para a faculdade de medicina. Então você vai ter um ciclo clínico bem melhor se você tiver um ciclo básico bem feito, tá? Então você tem que começar a estudar no ciclo básico. E ele carrega outro problema, que é o quê? Bom, quem está no ciclo básico, né, acabou de entrar na faculdade de medicina, é calouro, ele carrega muitos vícios do ensino médio ou do cursinho, tá? Pô, se você está na faculdade de medicina, você precisou passar pelo ensino médio, precisou passar pelo cursinho, e você adquiriu lá métodos de estudo, tipos de rotina, enfim, que se você aplicar cegamente na faculdade de medicina não dá muito certo. E é o que geralmente o povo faz, tá? Mas esse vídeo aqui vai ser um guia para você. Você vai sair desse vídeo aqui entendendo tudo e sabendo estudar, tá? Caio, tá. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber? Rotina. A primeira coisa, antes de método de estudo, antes de tudo isso, tenha uma rotina de estudo, né? Geralmente a gente tem essa rotina durante o ensino médio. A gente tem essa rotina durante o cursinho, né? Estudar todo dia, sei lá, 5, 6 horas todo dia, 8 horas, depende, né? Mas o problema é que a gente chega na faculdade, né? Aí tem aquele período de férias, né? Sei lá, 15, 30 dias de férias, e a gente desaprende a ter rotina. Né? Aí chega o ciclo básico, tem semana de acolhida, enfim, a gente desaprende a ter rotina. Né? E a gente começa, né? Quem estudava, sei lá, todo dia durante o ensino médio, começa a estudar só em véspera de prova. Né? E como no começo é mais leve, isso começa dando certo. Tá? Então a primeira coisa, filho, né? Meu irmão, crie uma rotina de estudo. Estude todo dia. Você está no ciclo básico, 2 horinhas de estudo todo dia. Isso assim, ó, já vai te ajudar 150 vezes. Tá? E se você seguir só isso nesse vídeo, já vai assim, te ajudar muito. Tá? Então, primeiro passo, crie uma rotina de estudo. Estude todo dia 2 horinhas, todo santo dia. Por quê, Caio? Porque duas razões. Né? Duas razões. A primeira, e mais importante, é que é o seguinte: você vai ser médico. Então você precisa desse conhecimento a longo prazo. E a melhor forma de você conter conhecimento a longo prazo, de você manter conhecimento a longo prazo, é você entrando em contato com ele todo dia. Esse negócio de deixar para estudar só uma semana antes da prova, pode ser que você tire a melhor nota possível. Tem muita gente que faz isso e tira nota boa. Mas você não vai conseguir manter esse conteúdo a longo prazo. E o problema é que a importância da prova é muito baixa. De novo, você vai ser médico. Você precisa desse conhecimento. Tá? Então, como é que eu mantenho ele? Estudando todo dia. Tá? Então, a primeira coisa que eu te falo, não é nem método de estudo, não é nada. Cara, cria uma rotina de estudo. Você tinha no ensino médio, você tinha no cursinho. É só manter. Aliás, né, muito menos horas, talvez. Tá? Durante esse ciclo básico. Então, primeira coisa, cria uma rotina de estudo, tá? Esse é o primeiro passo desse vídeo aqui, tá? Caio, né? Tá bagunçado, não sei criar rotina. Clica nesse vídeo aqui, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu ensino vocês a criar uma rotina do zero, tá? Tá, Caio, eu consegui separar as 2 horinhas de estudo. O que eu faço agora? Como é que eu estudo na prática? E vamos lá. Primeira coisa, entenda, a gente tem 2 tipos de estudo. Eu tenho um estudo pré-aula e eu tenho um estudo pós-aula. Qual que você vai usar? A princípio, os 2. Porém, você vai dar mais importância a um deles, a depender do método de ensino da sua faculdade. Nossa, Caio, calma aí, né? Explica melhor. Vamos lá. A gente tem basicamente
dois tipos de método de ensino. Vamos simplificar. Dois tipos de métodos de ensino. A gente tem o método tradicional, tá? Que como é que funciona ele? E como é que eu estudo para ele? O método tradicional é aquele método, assim, antigo, né? O professor vai lá, você vai ter uma aula, por exemplo, de plexo braquial. Ele vai explicar tudo de plexo braquial, tá? E vai ser geralmente o primeiro contato que você tem com o conteúdo, tá? E como é que eu estudo nesse caso? Como é que você vai fazer nesse caso? Bom, nesse caso aí, o que você faz? Você vai ter aula, tá? Pode fazer um pré-estudo, pode ler, né? Por exemplo, você sabe que você vai ter aula de quinta-feira de plexo braquial. Dá uma lida antes. Não tão aprofundada, porque você vai ter contato com o conteúdo mesmo na quinta-feira. E na hora da aula, tá? O professor vai estar lá dando a aula. E durante a aula, o que você faz? Você faz um roteiro da aula. Tá? Você faz um roteiro da aula, mas veja bem, um roteiro. Eu não pedi para você copiar tudo que está no quadro. E eu nem quero que você use o quadro, tá? Se o professor usar. Um roteiro da aula. O que é um roteiro? É escrever com as suas palavras, né, o conteúdo que ele está dando. Então, se é uma aula de plexo braquial, você não vai copiar tudo que ele colocou no quadro. Não, você vai escrever com as suas palavras. O plexo braquial é formado por tais, né, C1, enfim. Você vai escrever com as suas palavras. Muito importante isso, né? Por que eu não posso copiar do quadro apenas? Porque é um método menos ativo. E quanto mais ativo, vamos colocar entre aspas, quanto mais ativo o método é, mais você aprende, mais você estimula o seu cérebro. Então, a primeira coisa, para aprender direito, né? A gente já tá gastando tempo para estudar, vamos estudar direito. Faça um roteiro didático, tá? Um roteiro com as suas palavras. Chegou em casa, terminou a aula, chegou em casa, o que você vai fazer? Pega esse roteiro, tá? Você fez o roteiro lá, né? Pega o roteiro, bota ele em outro lugar e se explica a matéria em voz alta. Tá? Vai lá e se explica a matéria em voz alta. Então, o plexo braquial é formado de tais a tais segmentos. Enfim, se explica a matéria em voz alta. Tá? Você vai ver que isso aí vai dar um boom assim, ó, gigante nos seus estudos. Por quê? Porque é um método muito ativo, você estimula muito o seu cérebro. Então, você memoriza muito mais, você aprende muito mais. Tá? Pode reforçar com livro. Tá? Caio, e os métodos novos? Você inverte. O que é um método novo? O que é o PBL, por exemplo? Você já tem que chegar na aula sabendo. Né? Você vai ter o contato com o conteúdo mesmo, né? O primeiro contato, em casa, antes de ter a aula. Né? Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, eu sei que eu vou ter aula de plexo braquial quinta-feira. Hoje é terça, eu já vou estudar antes de ter a aula. Né? E como é que eu estudo? Bom, pode ser que a faculdade disponibilize videoaulas, né? Mas, né, a princípio, livro. Tá? Então, se eu vou estudar plexo braquial, eu vou lá no meu Netter, né? E eu vou fazer o mesmo roteiro. Só que ao invés de ter uma aula, eu vou fazer com um livro. Tá? Caio, eu não posso só ler no livro, não? Pode, mas é menos ativo. Você vai precisar de mais repetição. Tá? Toda vez que você pega um método ativo, deixa de fazer ele e coloca um método menos ativo, né? Você vai aprender? Vai, mas vai precisar de mais repetição. Tá? O que a gente quer aqui é precisar de menos. Tá? Então, ó, PBL, né? Vai ter aula quinta. Antes eu vou pegar o livro, a referência que eles der, eles geralmente dão os livros, né? Aliás, eles geralmente dão os livros e os roteiros, né? E eu vou responder os roteiros que eles dão com base nos livros. E o bom é que o roteiro que eles dão, geralmente é só as perguntas, né? Já funciona como um roteiro didático. Tá? Então você responde as perguntas do roteiro utilizando o livro. E no final, o que você vai fazer? Se explicar em voz alta. Tá? Então, ó, método tradicional. O que você vai fazer? Muito mais o estudo pós-aula. Tá? Você vai ter a aula, você vai fazer seu roteiro e vai, né, se explicar em voz alta. Método PBL ou TBL. É o contrário. Pré-aula. Tá? Antes de ter a aula, você vai seguir o roteiro deles, utilizando a referência deles, responder as perguntas e no final se explicar. O importante é se explicar. Né? Você viu que os dois métodos de estudo, você vai ter que fazer um roteiro e se explicar. E essa é a base. Tá? Se explica de novo, com conteúdo virado, né? Você não vendo o conteúdo, e se precisar, né, esqueceu de alguma coisinha, dá uma olhada e volta. Tudo bem? Vai por mim. Só de utilizar isso vai, assim, dar um boom gigante nos seus estudos, tá? Utiliza isso, tá? E o terceiro ponto desse vídeo aqui, o terceiro pilar desse vídeo é a revisão, tá? E é o seguinte, eu falei pra vocês,
Um método mais ativo, ele vai diminuir a quantidade de vezes que você vai precisar rever a matéria. Tá? Porém, não exclui. Para você conseguir consolidar conhecimento, você precisa de repetição. Né? Aí vai depender do seu método, às vezes vai precisar de menos, tá? Mas você precisa. E como é que você configura isso? Tá? Tem um vídeo completo no meu canal sobre isso, que eu falo só sobre revisão, tá? Tá aqui se você não viu, tá aqui ou aqui, nunca acerta o lado. Mas, basicamente, né, tem dois tipos de revisão. Tem a revisão teórica e a revisão prática, tá? Como é que eu faço esses dois tipos? A revisão teórica, como é que é? É basicamente repetir o conteúdo, é rever o conteúdo. Como? Se explicando o roteiro em voz alta. Né? Se explicando o roteiro em voz alta. Então, se você vai ver, sei lá, tá na tutoria, né? Vai estudar o problema 5, né? Repete em voz alta o problema 4 e o 3. Né? Abre o roteiro do problema 3 e tenta se explicar ele em voz alta. Tá? De novo, sem olhar muito pro roteiro. Às vezes, se precisar, dá uma olhada rápida e volta, mas tenta se explicar em voz alta. Você vai estar repetindo isso no seu cérebro vai consolidar esse conhecimento. Tá? Basicamente, a gente obtém informação, a gente consolida a informação de duas formas, né, basicamente. Ou quando é associado a alguma emoção, né, por exemplo, algo que te choca, algo que te traumatiza, você vai lembrar disso pro resto da vida, ou com a repetição. Tá? Aqui a gente está, no caso, martelando, a gente está repetindo para o seu cérebro pensar assim, cara, isso aqui é importante, tá? Então, repetição do conteúdo, se explicando em voz alta também, tá? Isso é a base da revisão teórica. E a revisão prática, bom, aí tem muitas formas, tá? Você pode pedir para o GPT fazer questões, né? Produzir questões das matérias que você já viu, tá? Para você fazer, ou você pode também utilizar flashcards, né? Aqui é bom flashcards, tá? Fazer questões você mesmo e repetir as questões utilizando o Anki, enfim, tem várias plataformas de estudo aí para isso. Tem inclusive plataformas exclusivas de flashcards para medicina, tá? Não vou indicar nenhuma, mas você sabe quais são. Mas basicamente é isso, tá? Esses são os 3 pilares principais. Esses são os 3 conselhos que eu daria para mim mesmo entrando no ciclo básico, tá? Então, montar uma rotina, um método de estudo, né, que eu já ensinei, e fazer revisões, tá? E utilizar de revisões. Mas é isso, né? Querido calouro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, tá? Comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas na faculdade de medicina. Eu quero muito saber, eu quero muito gravar vídeos sobre isso, resolver as suas dúvidas. Comenta aqui embaixo e me siga no Instagram, porque eu também posto conteúdo, tá? Aqui no meu canal, só pra te explicar, tem muito conteúdo de faculdade de medicina, tá? Tem 130 e poucos vídeos, porra, só de faculdade, né? Vídeo aula, enfim, tem um monte de coisa, tá? Enfim, maratona esse canal, tá? Esse canal aqui é pra vocês, é pra ajudar vocês, então vocês estão à vontade aqui, entrem na comunidade, enfim, tá? Um beijo e até a próxima.